Olá, querido irmão, querida irmã, muito bom dia. Hoje, 24 de outubro, a igreja celebra a festa de Santo Antônio Maria Claret. Ele nasceu em dezembro de 1807, num povoado chamado Salete, perto de Vinque e de Barcelona, na Espanha. Antônio Claret e Clara foi batizado no dia de Natal, 25 de dezembro. Foi o quinto filho entre 10. Seu pai era tecelão e seu lar era cristão. Na família recebeu o exemplo e a doutrina do seguimento de Jesus Cristo, bem como a devoção à Virgem Maria e um grande amor à Eucaristia. Ainda criança, aprendeu a profissão de tecelão com o pai, depois a de tipógrafo. A tipografia o influenciaria bastante na ousadia de evangelizar pelos meios de comunicação. Ainda adolescente, Antônio Claret sentiu um forte chamado para se colocar a serviço de Deus como religioso. Por isso, decidiu acrescentar o nome Maria ao seu. Ele queria, com isto, testemunhar que dedicaria sua vida à Nossa Senhora. Ele viveu uma vida extraordinária, dedicada a fazer o bem, à caridade e ao amor ao próximo. Antes de Antônio Maria Claret, trabalhou juntamente com seu pai numa fábrica de tecido. Por causa de sua competência e dom de comunicação, foi convidado para trabalhos bastante rentáveis, porém recusou a todos por causa de sua vocação religiosa. Depois, quando tinha 21 anos, entrou no seminário de Vic. Seu objetivo era se tornar monge cartucho, porém um sacerdote percebeu sua vocação missionária e os dons para ser um homem de ação dentro da igreja. Dócil ao Espírito Santo, Antônio Maria Claret obedeceu. Ele foi ordenado sacerdote em 1835. Em seguida, recebeu a nomeação de pároco de sua terra natal. Ali ficou durante 4 anos. Depois disso, foi para Roma, mais precisamente para a entidade da igreja chamada Propagação da Fé, e passou a ser missionário apostólico. Nesse ministério, viveu anos de árduo trabalho, dedicando-se inteiramente ao serviço pastoral na Espanha. Este seu trabalho rendeu muitos frutos para a igreja. Por causa do êxito do seu trabalho, foi enviado para as Ilhas Canárias, numa região difícil, no campo da missão, no ano de 1848. Porém, o padre Antônio Maria Claret sentiu em seu coração o ardente desejo de iniciar uma obra de alcance mais amplo. Assim, no ano de 1849, junto com outros 5 jovens padres, ele fundou a congregação missionária Filhos do Imaculado Coração de Maria. Mais tarde, essa congregação passou a ser chamada de Padres Claretianos, por causa da força de seu carisma. Pouco tempo depois da fundação da congregação, a longínqua diocese de Cuba viveu um tempo de enorme dificuldade. Estava sem bispo há 14 anos. Assim, no mesmo ano da fundação da congregação, Padre Antônio Maria Claret foi nomeado seu arcebispo, novamente colocando-se a serviço, e aí ficou evidente que Nossa Senhora jamais o abandonava. Em Cuba, passou a ser vítima constante de toda sorte de pressões por parte das lógicas maçônicas. Estas faziam violenta oposição aos padres e provocaram vários atentados contra sua vida.
Puseram fogo em sua casa, misturaram veneno a seus alimentos, bateram nele várias vezes e o assaltaram a mão armada outras tantas. Porém, Santo Antônio Maria Claret sempre escapava ileso e continuava sua missão sem retroceder. Santo Antônio Maria Claret restaurou o velho seminário cubano, que, por causa de seu exemplo de santidade, passou a receber inúmeras vocações. Apoiou negros e índios, tornados escravos, e procurava libertá-los. No ano de 1855, com auxílio de Madre Antônia Paris, fundou a nova congregação religiosa, que passou a se chamar Congregação das Irmãs de Ensino Maria Imaculada. Mais tarde, recebeu o apelido carinhoso de Irmãs Claretianas. Por causa de seu empenho missionário, Cuba ganhava várias outras dioceses. Ele fez questão de fazer visitas pastorais a cada uma delas. Nessas visitas, levava força e ânimo para os cristãos, que mergulhava num trabalho sempre mais difícil e sempre mais necessário. Em 1857, voltou a Madrid, deixando a Igreja de Cuba mais fortalecida, unida e resistente. Em sua volta à Espanha, a rainha Isabel II pediu que ele passasse a ser seu confessor. Mesmo sem querer tal cargo, para não se envolver com política, aceitou, vendo também nisso um chamado de Deus. Nesta época, teve tempo para escrever a sua obra literária, cresceu bastante. Ele juntou a ela seus incontáveis sermões cheios de sabedoria. No ano de 1868, fez-se solidário com a rainha e acompanhou-a no exílio na França. Lá permaneceu junto com a família real. Porém, continuou sua missão apostólica de grande escritor. Na França, achou tempo e forças para dirigir a fundação de uma academia destinada aos artistas. Esta obra passou a subsistir sob a proteção de São Miguel Arcanjo. Santo Antônio Maria Claret morreu com a idade de 63 anos, no ano de 1870. Era o dia 24 de outubro. Ele estava, então, no mosteiro de Fontefroide, na França. Ele deixou uma numerosa e importante obra escrita que inspira e dirige almas até os dias de hoje. Sua beatificação foi celebrada pelo Papa Pio XI. Este chamou-o de percussor da ação católica do mundo moderno. Sua canonização aconteceu em 1950, pelas mãos do Papa Pio XII. Por todos esses feitos de fé e, sobretudo, devoção a Nossa Senhora, vamos então pedir a Santo Antônio Maria Claret que rogue a Deus por nós. Oremos. Ó Deus, que fortaleceste o bispo Santo Antônio Maria Claret com caridade e paciência admirável para propagar o Evangelho entre os povos. Dai por sua intercessão buscarmos o que é vosso e nos apliquemos com todo empenho na conquista de nossos irmãos para Cristo. Ele que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor possa, então, vos abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia.